Senadoras, senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores que nos prestigiam neste plenário. Senhor presidente, conheci Carlos Lacerda em 1953. Eu, estudante no Rio de Janeiro, ele, jornalista fogoso e diretor da Tribuna da Imprensa, excitando a oposição a Getúlio Vargas, então presidente da República. Naquela época, o governo era povoado por polêmicas, algumas que se tornaram escândalos de repercussão nacional, como o financiamento ao jornal Última Hora, empréstimos irregulares e lesivos ao Banco do Brasil, a criação da Petrobras, que só foi possível porque as oposições conseguiram que o relator fosse o deputado Gabriel Passos, da UDN de Minas Gerais, que conciliou os interesses ideológicos conflitantes. Logo depois, veio 1954, com o episódio da Rua Toneleiros e a morte do Major Rubens Vaz. Todos esses fatos tiveram atuação marcante de Carlos Lacerda. Na Câmara se destacava por ser um parlamentar brilhante, culto, cáustico nas críticas aos seus adversários, carbonário quando se tratava de malfeitos do governo, considerado um dos maiores tribunos por que passou o parlamento brasileiro naquela época. Quando Carlos Lacerda subia à tribuna da Câmara, os parlamentares silenciavam para ouvi-lo, aplaudi-lo ou refutá-lo. Eu ia sempre assistir às sessões da Câmara dos Deputados e, jovem ainda, me empolgava com as orações de Lacerda. Recordo-me ainda que alguns parlamentares, como o baiano Vieira de Mello e o amazonense Almino Afonso, também fogosos oradores, digladiavam com Lacerda, com arrobos oratórios e xistes provocativos de lado a lado. Parecia-me, senhoras e senhores senadores, uma batalha entre encouraçados. Eu tive, com outros universitários, a oportunidade de manter rápidos encontros com Carlos Lacerda, tanto na Câmara dos Deputados, quanto na redação do jornal A Tribuna da Imprensa, que frequentávamos. Lembro de lá, sempre presente, Raul Brunini, Aloysio Alves, que depois foi governador do Rio Grande do Norte e pai do eminente presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Alves. E nessas oportunidades, eles e Lacerda falavam conosco, estimulando-nos a participar da vida pública. Carlos Lacerda era uma inteligência que se exprimia como um raio, empolgava a todos e fez uma legião de fãs que admiravam suas atitudes tempestuosas, marcadas pelo verbo impiedoso, com que fustigava os seus adversários. Ele despertou o ódio e a admiração de milhões de brasileiros entre as décadas de 40 e 70 do século passado. Os adversários chamavam de direitista, fascista. Ele foi inicialmente comunista, depois anticomunista e virou líder da direita. Mas não se pode classificá-lo de fascista e reacionário. Distanciava-se do centro dos tempos de jornalista e dos dois mandatos de deputado federal que exerceu. Mas pode-se dizer que atuou mais ao centro em algumas ocasiões, enquanto governador do estado da Guanabara. Lacerda demonstrou que no curso do tempo, apesar dos percalços ideológicos, direita e esquerda, pois participou do movimento golpista pela esquerda em 1935, como também mais tarde, abjurando o comunismo com teses que poderiam ser entendidas como golpista de direita, tanto contra Getúlio em 1945 e 1950, contra JK em 55, Jânio em 61, Jango em 64,
considerado assim como um demolidor de presidentes. Mas Carlos Lacerda provou armas diferentes. O que ele desejava realmente era o estabelecimento de uma ordem democrática estável. Foi quando, surpreendentemente, procurou JK na Europa e Jango no Uruguai, para organizarem a Frente Ampla, movimento para restabelecer a democracia no Brasil e que teve uma vida efêmera por ação discricionária do regime militar. Para mim, senhor presidente, há homens que estão fazendo falta nesse país. Uns pelo fulgor das palavras destemidas, sem papas na língua, como Carlos Lacerda. Outros com o espírito aberto, dando estímulo ao otimismo, à conciliação, ao empreendedorismo, como Juscelino Kubitschek. Outros com posições firmes, não temendo a força das armas, utilizando-se apenas da sua coragem, estamentada por uma oratória que calava profundamente na consciência dos seus concidadãos, como foi o nosso saudoso Ulisses Guimarães. Fazem eles falta ao Brasil odierno. Saudar, pois, a memória de Carlos Lacerda, Frederico Werneck de Lacerda, nascido no Rio de Janeiro, a 30 de abril de 1914 e falecido no dia 21 de maio de 1977, aos 63 anos de idade, que, se vivo, completaria nesta data, 30 de abril, 100 anos. É saudar a memória de todos aqueles que tombaram no campo democrático, para que hoje se pudesse dizer ufano: o Brasil é um país voltado para o futuro, com expectativas de ser exemplo para o mundo. Carlos Lacerda procurou o poder, não serviço dele. Lutou, sim, a seu modo destemido, pela sua coragem pessoal e verbo vulcânico, injusto com alguns, mas jamais sabujo de muitos que utilizavam do poder. Como afirmara, abre aspas, o poder não é um cargo de sacrifício, ao contrário, é uma fonte maravilhosa de alegria, fecha aspas. Ainda é dele, Carlos Lacerda, aspas, ser governo é uma forma quase de escravidão, pelo menos de servidão, isto é, não ter hora, não ter direito nem a ter a honra pessoal. Não ser o direito ao amor próprio. É não ter tempo de cuidar dos filhos. Eu tenho nojo da pessoa que diz que está fazendo um sacrifício. Ou é um mentiroso, ou é um impostor, que não sabe o que está fazendo lá, fecha aspas. Extraio, senhor presidente, do cientista político Melquiades Cunha Júnior. Lacerda nunca deixou de usar o vigor de seu verbo para posicionar-se diante dos fatos. Claramente anticomunista, Lacerda justificava seus posicionamentos da seguinte forma, abre aspas, os acontecimentos mudam, as coisas mudam de aspecto, e só realmente uma pessoa obstinada ou vaidosa é que não reconhece quando as coisas mudam. O que peço a Deus é que me concede exatamente essa capacidade de parecer incoerente, quer dizer, de elogiar o sujeito quando o sujeito me parece que está fazendo a coisa certa, e amanhã espinafá-lo quando ele me parece que está fazendo a coisa errada. Agora, se você juntar as duas coisas, você é que parece incoerente, fecha aspas. Senhor presidente, já estou concluindo o meu pronunciamento, peço mais alguns minutos. E a mesa será tolerante com o tempo que Vossa Excelência necessitar. Muito grato a Vossa Excelência. E prossigo. Carlos Lacerda foi quase visionário ao se recusar participar da conspiração para tirar João Goulart do governo, argumentando que a derrubada do presidente propiciaria a instalação de um regime militar com duração indefinida. E, de fato, o maior sonho dele, chegar à presidência da República, não se concretizou
interrompido pelo ato institucional número 5, baixado pelo presidente militar Costa e Silva, em 13 de dezembro de 1968. Senhor presidente, eminente senador Jorge Viana, eminentes senadores aqui presentes, decidi fazer essa homenagem a Carlos Lacerda no plenário do Senado, após ler a excelente reportagem de Melquides Cunha Júnior no estado de São Paulo no último domingo, intitulado O Chamer Espinafrador, termo inspirado em trecho da carta de Carlos Drummond de Andrade, em 25 de dezembro de 1975, transcrito na matéria do qual o escritor diz, abre aspas, ninguém é indiferente ao chamer irresistível que você é, e mesmo os que dizem detestá-lo, no fundo gostam de você. Gostam pelo avesso, mas gostam, fecha aspas, dizia Carlos Drummond de Andrade. É isso. Era impossível ser indiferente a Carlos Lacerda. É hoje, passado tantos anos, com visão mais ampliada dos fatos históricos, concordo sem nenhuma dúvida com os que dizem que Lacerda foi um dos personagens civis que mais influenciaram os rumos da história brasileira entre 1945 e 1968. E mesmo após esses anos, os anos turvos, nos quais teve sua voz entrecortada pela mordaça da tirania. Concluo, senhor presidente. Fui admirador de Lacerda. Algumas vezes, ainda na mocidade, dele divergi. Já encanecido nas lutas, cheguei a condenar suas atitudes. Hoje, percebo com clareza, concordando com o cientista político Melquides Cunha Júnior, que Lacerda, abre aspas, se inscreveria, ainda que não sem controvérsia, sendo os mais capacitados de sua época, não chegaram à presidência da República. Rui Barbosa, Oswaldo Aranha, Santiago Dantas, e me permito, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, acrescentar Tancredo Neves e Ulisses Guimarães. Restam a todos nós, brasileiros, cultuar as suas memórias. Esta, senhor presidente, é a homenagem que eu presto ao grande tribuno e ao grande brasileiro Carlos Lacerda, que hoje, aqui no Brasil, nós estamos lamentando a sua ausência e homenageando pelos 100 anos que viveria se estivesse aqui ao nosso lado e nos honrando. Esse é o meu pronunciamento, senhor presidente.